Olá pessoal, hoje no live entrevista eu estarei conversando com Indreus Felipe. Ele é comunicólogo e é também colunista do blog e do canal Leigo Politizado. A gente vai fazer uma espécie de raio-x do cenário político aqui da cidade de Santa Rita. Boa noite, professor Arlindo. Tudo bem? Tudo bem, Indreus? Eu quero agradecer pela disponibilidade de você conversar comigo nesse novo projeto que eu estou, que é o Live Entrevista, e a gente fazer um raio-x aqui do cenário político aqui de Santa Rita, dentro das nossas possibilidades, é claro. Excelente. Eu quero agradecer e me sinto muito honrado de ter essa oportunidade da gente estar conversando um pouco e trazer grandes esclarecimentos à população para que, quando se apresentarmos no pleito eleitoral agora em novembro, a gente possa ir mais consciente de nossas obrigações como cidadãos. É verdade. Ô, Indros, faz um histórico da tua vida aí. Se apresenta para o meu público, por favor. Bem, pessoal, eu me chamo Indrios Felipe, sou formado em radiojornalismo, né? Tenho atuação com registro, também sou pedagogo e também tenho formação técnica no Instituto Federal de Tecnologia da Paraíba, na área de secretaria escolar e também técnico administrativo da rede estadual de ensino também. Atualmente eu desenvolvo alguns trabalhos, né, dentro da área como colunista do blog Leigo Politizado, que é uma iniciativa do meu amigo Elian Nai, e aí ele capitalizou aí 5 pessoas de diferentes áreas para estar tratando sobre vários temas ligados não só à política, mas trazendo à luz e o esclarecimento em uma linguagem que o cidadão possa tê-la de forma acessível, né? Então, esse foi o objetivo da gente formar lá o leigo politizado. Também atuo, como disse anteriormente, além de funcionário público, também na rede privada de ensino, na área de coordenação de ensino também. Né? Devido às questões dessa pandemia e por uma opção mais familiar, me afastei e estou apenas como servidor público. Adriano, um abraço. Fábio Soares, também um abraço. Ô, Indros, mas eu queria saber, no o Leigo Politizado, o blog e o canal, qual é o objetivo do blog e do canal? Bem, o objetivo do nosso trabalho inicialmente é trazer uma aproximação do cidadão comum às questões políticas. A gente tem notado que, por conta da polarização e da mídia mainstream, o cidadão ele adquire uma aversão a discutir os assuntos políticos. Ou quando ele vai, ele tem uma informação muitas vezes deformada. Infelizmente, hoje, se você quiser ter uma informação sadia ou que possa construir um pensamento, as pessoas estão tendo que recorrer a canais alternativos, né? Haja vista que os canais oficiais eles ficaram muito enviesados devido às retaliações financeiras que eles sofreram nos últimos anos. Então, a gente que é do meio de comunicação, cheguei a atuar nesse meio, a gente sabe que o jornalista e a empresa que ele faz parte, muitas vezes ela tem um acordo com quem está no poder, não é? Uma vez que esses acordos são quebrados, aquela mídia ela começa a trabalhar como um sistema de oposição. Então, isso termina no meio desse fogo cruzado, atingindo o cidadão que apenas quer uma informação sadia. E aí o leigo politizado ele vem justamente para preencher essa lacuna, para que a pessoa possa conseguir formar um pensamento de uma maneira sólida e que ele possa questionar também, né? Não só ir de encontro com aquilo que é fornecido por esses meios. Ô, Indros, mas
nesse seu objetivo de tem também de politizar as pessoas? Ele também vai nesse viés que dá um entendimento da política às pessoas, de politização. A gente sabe que muitas vezes, por essa aversão, a gente termina deixando que outras pessoas tomem as decisões em nossos lugares, e por conta dessas más decisões, a gente termina sendo submisso ou fica abaixo de um regime que vai de encontro a justamente as nossas ideias ou aquilo que a gente queria de melhor para as pessoas, né? E a partir do momento que a gente começa a desenvolver essa consciência política, eu cobro mais, eu exijo transparência, eu posso justamente me colocar como um cidadão que exige não só meus direitos, mas o bem da minha comunidade. Ô, Idris, mas como politizar uma sociedade, ou então uma população que lê pouco? É muito difícil, mas é um trabalho praticamente de formiguinha. Até pouco tempo atrás, o Brasil, eu digo que ele tinha um pensamento único, né? A gente não via duas vias nitidamente. Havia aquele sentimento velado, né? De que você tinha um lado A, um lado B, quando na verdade era um acordo de cavalheiros de quem pagava mais, né? E aí o nosso trabalho hoje para uma população que ela lê pouco, justamente é a gente começar a apontar alguns caminhos como informações isentas. Eu acredito que o trabalho educacional ele tem uma grande oportunidade de fazer esse serviço também. As redes sociais hoje elas são um meio para que você possa construir esse pensamento. Por isso que hoje em dia elas estão tão assim em xeque com essa questão das leis, como a lei da fake news, porque existe um interesse muito grande de regular o que o cidadão ele vai ter acesso através dessas redes, porque deu uma liberdade muito grande. Eu acredito que politizar uma população que ela tem pouco conhecimento é pegar os instrumentos que ela tem acesso e, através desses instrumentos, trazer um pouco de conhecimento, como a internet. O trabalho que estamos fazendo aqui hoje à noite é um tijolo desse grande muro. Ô, Idris, mas como é que tu vê algumas pessoas que às vezes tenta fazer uma guerra cultural, que se diz que é de lado A, o lado B, mas não tem esse referencial teórico, não tem leitura. É, Eu eu digo vejo isso, eu isso. digo isso, Idris, porque aqui em Santa Rita tem eu não sei se é uma página, é um portal, chamada Direita Santa Rita. Não sei se você já ouviu. Já Mas ouvi, já ouvi. o cara que administra essa página, ele fica no anonimato. Então, É, como você vai conscientizar pessoas de um lado ou de outro, então de levar informações, se a pessoa fica no anonimato? Como você vê isso? isso aí não é salutar para o nosso debate político. Isso é justamente, eu classifico isso como uma situação até, digamos assim, marginalizada, né? É marginalizar o pensamento. Como é que eu vou fornecer uma credibilidade se eu não dou a minha cara, a minha opinião, né? E aí eu fico me excusando, dizendo, não, mas está havendo uma grande perseguição ao conservadorismo. Mas apesar de toda essa perseguição que existe, que se alega ter também, né, que também existe aí uma grande seara que a galera aproveita disso para se inflar, é justamente a falta, como você disse, do conhecimento do que é conhecer a sua ideologia. Hoje o cidadão ele se filia a um partido político, mas ele não conhece a história desse partido. Hoje as pessoas votam nas pessoas e não conhecem, não tem nem sequer história para averiguar aquilo. Não conhece quem é o pensamento daquela pessoa, qual é a leitura, qual é o filósofo ou o livro de influência sobre aquela pessoa, ou qual é a diretriz daquele partido. E eu quero lembrar os cidadãos que estão aqui que isso é dentro do direito eleitoral, o agente público político ele não é dono do seu mandato. Quem é dono do seu mandato é o partido. Então, ele está ali num pseudo-serviço à população, mas antes ele está prestando ainda, a primeira reverência dele é ao partido. Se ele não rezar pela cartilha cultural desse partido, ele perde o mandato, ele é suspenso, ele vai sofrer várias sanções políticas que vai inviabilizar sua atuação política.
Ô, Índios, mas feito esse prólogo, esse preâmbulo, Santa Rita tem jeito? Santa Rita é um estudo de caso para qualquer analista político, né, Arlindo? Você anda nesse meio, eu também estudo muito esse meio, né? E eu vejo hoje que as pessoas da nossa cidade elas estão desiludidas por duas coisas principais. A primeira é a questão da politização, e eu não os culpo por isso, porque é uma sociedade muito sofrida, são pessoas que têm que sair todos os dias para ganhar o pão, muitas vezes vendendo seu sacolé, seu dindim, sua batata frita. Então, ele não tem tempo, Arlindo, de sentar e estar discutindo sobre politização. Eles querem sentir o bem imediato, né? E nessa ânsia de ter esse imediatismo do seu problema resolvido, como uma tampa de bueiro entupido, como uma lâmpada de um poste, eu mesmo aqui passei 4 anos com um poste na frente da minha casa sem lâmpada, foi botado recentemente há 2 meses, porque minha esposa fez uma denúncia na rede social. E quando ele tem esse pedido atendido, ele diz: rapaz, eu vou votar nesse cara porque ele acredita que é um favor que ele está fazendo. Ah, eu vou agradecê-lo votando nele. E esquece que isso é uma obrigação, né? E, e a gente começa a perceber assim: caramba, Santa Rita vai viver sempre nisso. E aí a pergunta que eu digo é: Santa Rita ela vai conseguir ter jeito a partir do momento que, como cidadãos, a gente ter seriedade nas pessoas que a gente escolhe, a gente perder essa mentalidade de barganha e perder essa mentalidade de que o agente público, o prefeito, o vereador, o governador, o presidente, ele está fazendo um favor, né? O cara recebe um auxílio de emergência, né, que é o fruto dos seus impostos, e acredita que aquilo é um presente do governo federal. O cara, muitas vezes, ele recebe ali o calçamento da sua rua, ele pensa que o prefeito está presenteando ele. Não, meu querido, é a obrigação dele. É como se fosse você bater ponto e o chefe chegasse a você e disse: olha, muito obrigado, viu, porque você bateu ponto hoje e chegou na hora. Ô, Indras, eu sempre digo que eu, como cidadão, eu tenho que cobrar. Agora, eu não tenho que elogiar ações políticas, não. Exato. Você é Mas, muito perfeito e tem nesse sentido e tem feito um excelente trabalho há muito tempo. Eu acompanho você nas suas redes, denunciando muitas coisas. Eu acredito que se cada cidadão usasse a sua rede social como um instrumento de denúncia, nós forçaríamos uma pressão social tão grande que as pessoas que estão colocando o seu nome à disposição do pleito eleitoral desse ano, eles estariam mais preparados. Eu encerro a parte meu dizendo o seguinte: uma certa feita, um vereador, ele sempre chega, esse é o modus operandi do candidato em Santa Rita. Ele vem: eu quero contar com o apoio de você. Aí você diz: sim, tá certo. Mas o que é que você me dá em troca? O cara vai dizer: olha, me ajude primeiro, que depois eu vou ajudar você. Esse é o modus operandi da política santarritense. Uma coisa ainda que era da época de Egídio Madruga, de Serval Gadelha, que ainda permanece em pleno século XXI. ô, Indras, eu queria até que você fizesse essa análise. Por que é que Santa Rita, uma parcela da população, ela sente saudade de Maroja, Marcos Odilon, dois coronéis da política? Faz essa análise. Olha, eu fico assim abismado quando ainda em pleno, como eu falei, em pleno século XXI ainda existem pessoas que acham que esses homens foram grandes ícones. Eu estava fazendo um trabalho de pesquisa essa semana e eu vi uma matéria de um portal que dizia mesmo assim: Santa Rita ficou órfão de uma orientação política, noticiando a morte de Maroja. Nossa, os Marojas no cenário político de Santa Rita estão apagados há mais de uma década, né? Não deixaram nenhum outro legado que a gente possa dizer que no tempo de hoje possa ter algum efeito. Alguém pode dizer: ah, mas construiu uma escola e trouxe a festa da padroeira. Mas, meu querido, um legado que possa ter levado a nossa geração, ou muitas vezes a nossa cidade, é um patamar de disputar. Nós estamos a menos de 12 quilômetros da capital e parece que a gente é uma cidade que nem no interior paraibano é encontrado a lástima que a gente vive hoje aqui, né? Quando a gente olha que existem pessoas que ainda enaltecem essas figuras coronelistas, que viveram muito tempo no poder a partir do voto de cabresto, na compra eleitoral, né, que antigamente dando dinheiro ou fazendo a coação, até mesmo moral e física mesmo, a gente começa a olhar e dizer que o santarritense
ele ficou aprisionado nesse pensamento do século passado. Não se faz mais política desse jeito. E aqui ainda está dando ainda efeito porque a gente tem esse pensamento de curral mesmo, da época que tinha dois caras na porta da urna, né? Apontando a arma para sua cabeça para você votar em quem o capanga está mandando. O Rodrigo Moraes está dizendo é uma cultura patriarcal. E é verdade, Rodrigo. Isso é isso. Agora, o bom, Idros, e respondendo ao Rodrigo, é que eles não fizeram filhos políticos. A Senão a gente geração estava dele tomando morreu. suco. Eles tentaram, mas não adianta vir nenhum desses que a gente citou, porque eles politicamente eles estão mortos. Enquanto, Exatamente. é, enquanto A eles, gente eles saiu a gente saiu agora da escravidão sanguínea, né? E agora a gente está na escravidão política e ideológica, ou seja, as pessoas que bancam essas campanhas para prefeito em nossa cidade, após que essas pessoas são eleitas, elas determinam quem é o gabinete de secretaria e determinam quem são os servidores que vão trabalhar dentro dela. Por isso a nossa cidade está invadida de pessoas de Campina Grande, João Pessoa, né? Que nunca tiveram nenhuma ligação com nossa cidade, vem apenas buscar o usufruto dos nossos impostos aqui e ainda nos atende com uma péssima qualidade de serviços. Ô, Indros, e que análise tu faz da atual legislatura aqui, dos nossos vereadores, na verdade, nossos vereadores aqui de Santa Rita? Qual a tua análise? Olha só, é triste o que a gente tem visto. Eu até separei uma análise aqui para te mostrar rapidamente, para eu mostrar a seriedade de como a gente está vivendo. Houve uma sessão agora para aprovar a segunda etapa da LDO. A sessão ela durou 1 hora e 13 minutos. Começou com 28 minutos de atraso, teve 16 minutos, eu contei. Desses 16 minutos que discutiram a votação, 4 vereadores que estavam na sessão online, com o microfone desligado e a câmera desligada durante todo o período. Isso quer dizer que o cara ligou ali para constar e foi andar, e ainda terminou aí por volta aí de uns 10, 12 minutos antes. No meio ali propuseram, olha o que propuseram. A construção de um campo em Lerolândia, de pelada de futebol, que é só passar uma máquina limpar um terreno, e uma troca de lâmpada em Vazenova. E aí agora vamos voltar a LDO. Todo mundo aprova? Aprovado, aprovado, aprovado. A LDO já foi lida na última sessão. Acabou aqui, encerrou, desligou, acabou. Nós pagamos, se eu não me engano, eu estou por fora do salário do vereador atualmente. Não me recordo, acho que deve ir por volta dos 3 mil para cima. A gente está pagando mais de 3 mil reais para o cara trabalhar uma vez por semana durante 1 hora e ainda chegar atrasado, para o cara só dizer sim, feito um bocado de vaca, ungindo, e aí desliga e vai embora. Essa é a qualidade da nossa legislatura. Foi uma legislatura capenga, de pessoas semi-analfabetas, né? Que se cercaram de analfabetos funcionais também nas suas assessorias, mal sabe redigir um ofício, não sabe o que é fazer uma comissão, né? E aqueles que têm um pouco mais de estudo, uma educação superior, uma pós-graduação, eles se apossam da presidência da casa e mandam no restante que está ali, ganhou a campanha na loucura, né? É o Zé do Botequim da esquina, é o caba que me dava uma galinha no fim de semana, é a mulher que me distribuía leite das vacas. Essa é a qualidade da legislatura de Santa Rita. Um bocado de pessoas incapazes, né? Nesse cenário. O cara estava se vangloriando, porque em meio à pandemia conseguiu aprovar uma lei em que o invólucro das bombas de combustível ia ser transparente. Olha só o ônus que o empresário ia ter e a falta de necessidade de uma lei dessa no momento de crise emergencial dessa. E o cara mal sabia articular uma frase direito. O professor Fábio Alexandre está com a gente, professor de Química. Trabalhou comigo lá na escola normal. Um abraço, Um grande professor. abraço, Fábio. Ô, Indros, agora, dentro dessa perspectiva catastrófica da atual legislatura, tu vê perspectiva para essa galera jovem que está vindo? Olha só, Arlindo. É, essa série que você está fazendo, ela é excelente, porque a gente está vendo alguns apontamentos, né? Mas eu percebo aqui, com todo respeito aos que passaram,
mas quando você faz perguntas cruciais, eu gosto do seu estilo de pergunta, que a gente no jornalismo diz que é aquele estilo de Pedro Bial, que deixa o cara preso mesmo ali, o cara assim, eu vejo as pessoas sem o propósito definido, a firmeza de dizer, eles titubeam em coisas que a gente está tentando buscar melhorar. É uma turma que ela tem boa vontade, mas falta ela a articulação de suas ideias, falta estudar mais sobre a função, falta eles entender o que o cidadão quer. A gente não está mais numa política que o cara vai receber uma saca de cimento e está muito bom, ou que ele quer só trocar lâmpada. O vereador, aquele que vai ocupar um cargo público, ele tem que se apropriar, saber qual é a função do vereador, qual é o seu papel dentro de uma LDO, fiscalizar o poder público, fazer as indicações que ele precisa para o poder. Não após ganhar, se reunir em Natal, como isso é muito comum em todas as legislaturas de nossa cidade. O cara é eleito em outubro, novembro se reúne todo mundo, vai para Natal, já fecha um acordão em quem vai ser o próximo presidente da Câmara para os próximos 4 anos. Quando chega em dezembro, já fecha um outro acordão com o prefeito e acabou a oposição da cidade, porque todo mundo está comprado antes de assinar o papel de posse do cargo público. Então, essa geração nova ela tem a responsabilidade, mas além dessa responsabilidade, eles têm que estar preparados, porque a população está acordando, o pessoal está discutindo política. Eu tenho visto na feira o cara que está carregando frete conversando sobre política. Né? Eu tenho visto crianças já no 7º, 8º ano já conversando sobre política. Então, não vai ser tão fácil você chegar dentro de uma casa, distribuir um padrão de futebol e sair dali e dizer são 10 votos aqui. Né? A população está acordando. É um trabalho lento, mas eu espero que quem está colocando seus nomes à prova agora em novembro estejam melhores preparados e saibam o que eles querem. Não diga quando chegar lá eu verei ou eu não tenho autoridade para falar porque ainda não senti como é o clima. Uma pessoa dessa, no meu ver, ela é facilmente comprável. Neidinha está com a gente. Rosineide, que não sei se você conhece, de trabalhar com a gente lá na Normal. Conheço, um grande Neidinha, abraço um para abraço. ela. Então, na verdade, tu achas que essa galera aqui, a galera de Gramado, a galera que gosta de um dinheiro público, tu acha que essa galera, grande parte, voltará, continuará de mandato? Infelizmente, Pelo trabalho de assistencialismo que eles fazem, e a população, infelizmente, gosta disso? infelizmente, eu acredito aí que a gente vai ter uma renovação aí muito otimista de 40%. Essa turma vai voltar, porque o cidadão santarritense não é que ele tenha memória curta, mas eu sempre digo nos bastidores, a gente reflete, a administração pública é o reflexo do que é a população. A população só se indigna ali, posta, reclama, mas depois quando o cara chega, vem com a laqueadura, tá ali furando fila, eu vejo muito, furando fila ali na Secretaria de Saúde, uma fila enorme, você chega de 8 horas da manhã para conseguir marcar um exame, que é o seu direito, aí chega uma vereadora com uma pilha de papel, atravessa na sua frente, aí daqui a pouco a mulher lá da vidraça grita, olha, os exames hoje já foram tudo lotados. Como assim, minha cidadã? Eu estou aqui desde 8 horas da manhã. Né? E aí a gente vê aqui votos sendo trocados com laqueadura, com cestas, com cargos públicos, né? E aí a gente está vendo essa enorme quantidade de pessoas despreparadas na prefeitura de nossa cidade, porque era o cara que estava sacolejando bandeira em outubro e quando chega, depois que o candidato ganha, ele vai lá, e aí, meu emprego? Aí sabe onde ele desova, Arlindo? Desova na escola, desova na secretaria, desova dentro da assistência social, desova esse povo dentro da saúde, e aí a gente tem um serviço de péssima qualidade, porque são pessoas que não sabem usar no mínimo um pendrive, não sabem redigir um ofício, não sabem tratar bem a população, porque nunca fez um curso sequer das pessoas lá, de atendimento ao público. Então, está lá porque é um troco que o vereador que ganhou deu. E aí a gente fica reclamando porque nada funciona. E aí trata mal, como eu vejo muitas vezes, como a Secretaria de Assistência Social da nossa cidade, que é uma péssima secretaria, lotada de pessoas semi-analfabetas que não conseguem, não entendem, nunca leram uma única linha sobre as leis da assistência social, né, sobre suas, não conhece a tramitação de nada, não tem uma preguiça até de renovar um cadastro do Bolsa Família.
porque justamente eles não têm entendimento de nada. Estão ali porque conseguiram aquele emprego, querem cumprir seu horário e que a população se vire. E aqui você vê que aqui em Santa Rita as secretarias são loteadas. Elas são utilizadas para futuramente eleger uma determinada pessoa. Secretaria de Educação, Infraestrutura, Saúde, isso é um fato. Cada secretaria, assim que o prefeito é eleito, ele entra em um acordo e ele oferece essas secretarias a cada vereador da base dele. Cada vereador, ele coloca em média de 30 a 40 pessoas dentro de cada secretaria dessa, né? E loteia ela. E existe uma disputa muito grande, parecendo territórios de tráfico, viu? Aí de um vereador que tentar indicar para dentro da secretaria que é de outro. E aí ele se aposta da verba ao capital humano naquela secretaria, né? E aí coloca apenas ali um secretário fantoche, que é da indicação do deputado, que banca a campanha, né? Que depois ele vem, agora não, quero o meu apoio com você agora, né? E aí ele bota o secretário dele e os vereadores colocam os seus funcionários. E aí fica o pobre do efetivo, sem ali dançando no meio, sem ter nenhuma um plano de carga e carreira, nenhum crescimento profissional. Ele se desestimula, começa a fornecer um serviço péssimo à população, porque ele vê que se capacitou, que ele tem conhecimento, mas tem um cara lá semi-analfabeto do lado, porque balançou a bandeira para o deputado, para o vereador fulano, está ganhando o triplo do salário dele. Então ele ali já não liga mais com o seu serviço. E aí a população na ponta é que perde, justamente com esse tipo de feudo do século XXI. Leandro Lugri Tintas, que é pré-candidato a vereador, está com a gente, é o famoso de olho no bairro. Yasmin Santos. Yasmin Santos é minha aluna. Infelizmente, com essa pandemia, nós estamos distantes dos nossos alunos. É verdade. Ô, Idris, agora, para o executivo, Santa Rita suporta esse cenário essa enorme quantidade de pré-candidatos e depois a gente vai esmiuçar um a um, que eu quero ver sua análise. Ela suporta? Olha só, a gente vê que aqui, justamente, a política de Santa Rita, ela sempre viveu nesse modus operandi, né? É a política de isca. O cara joga, vê como é que está o nível da popularidade dele, se o apoio dele for bom, ele vende literalmente o apoio para o cara que está mais cotado nas pesquisas, né? E aí, dias antes da eleição, o cara desiste da campanha, ou antes de oficializar no Tribunal Superior Eleitoral, ele desvincula-se e logra apoio àquela pessoa que está mais cotada. Infelizmente, o nosso executivo ele tem várias opções, mas eu olho assim ao leque sempre do mesmo. A galera que é boa mesmo, que poderia fazer a diferença, infelizmente, os próprios partidos de Santa Rita, que são redutos marginalizados de negociatas, termina minando a questão de nomes bons. Por isso que um dos meus pensamentos na área política é justamente a liberdade do cidadão se colocar à disposição do seu nome sem estar ligado a nenhum partido. Eu acho que ganharia muito a democracia brasileira se a gente fosse liberto desse tipo de partidos. Também É, concordo. Também concordo. Eu acho que o cidadão não precisaria de um partido só precisaria do registro no tribunal e pronto. Exatamente, daria muita mais liberdade a ele, né? Até porque hoje em dia no Brasil muitos partidos eles funcionam como fachadas de lavagem de dinheiro. A gente viu aí na história recente casos assim, né? Tomás, você está com a gente, Antônio entrou, tudo ex-alunos. Que bom que as minhas ex-alunas estão entrando aí e conhecendo um pouco de política também, né? Isso é importante. Serão pessoas que vão transformar um pouquinho, mas irão transformar no futuro esse Exatamente. país. Cavalcante, Simone entrou. Ô, Índios, agora vamos analisar um por um. Vamos lá, né? Vamos fazer um raio-x dessa galera. Você é o nosso analista, você é o nosso colunista político aqui, você vai analisar um por um. Vamos deixar o atual prefeito por último ou o primeiro? Vamos deixá-lo por último, né? Ó, eu vou usar aqui a fonte é do blog do Cavalcante. Aqui em Santa Rita tem nove nomes confirmados como pré-candidatos, não é isso? Então, Exato. eu agradeço até o blog do Cavalcante. Então, vamos deixar o nosso querido prefeito por último, Zé Paulo. Olha só, é um cara que ele se mostrou de uma ineficiência tremenda como deputado. Não só como articulação oral, como de cognição e pensamento.
como politicamente também. Eu atribuo a ele a falência da educação estadual em Santa Rita. As redes de ensino estaduais elas foram todas loteadas a ele e foi lotadas de pessoas sem nenhum profissionalismo, o que resultou hoje num grande déficit, né? É uma pessoa que já mostrou que não tem postura nem compromisso com a sua fala, pelo grande número de partidos que já passou, de acordo com a sua conveniência, e pela grande mentira que ele noticiou, dizendo que tinha conseguido, né, verbas para a criação de um hospital infantil, depois viu que a coisa não colou, disse que era uma ala infantil no Metropolitano, esse grande elefante branco que a gente tem aqui na saída de Tibiri 2, né? E a gente está vendo aí que nunca houve essa ala infantil, nem ela nem funciona, né? Então, se a população ainda cair ainda no conto do vigário desse nome, é porque quer mesmo, porque a história recente já mostrou a qualidade política que ele é. Lembrando que Zé Paulo está no PTB, o PTB de Roberto Jefferson. Exatamente, já saiu do PCdoB, já passou pelo PSB, né? De acordo com o momento e os ventos políticos, ele muda a ideologia dele. Vamos para o ex-secretário de Educação, nosso querido Adonis. Solidariedade. A Adonis é uma pessoa que deixou o cargo, né, da secretaria com muitas denúncias, né? Infelizmente, o Ministério Público, na época, era muito submisso à gestão, não sei porquê, né? Mas dizem coisas no bastidores aí que justamente fez de propósito os olhos cegos, mas ele não mostrou nenhum crescimento, não trouxe nenhum legado à educação de Santa Rita, apenas deixou um rastro de denúncias, né? Principalmente na questão de gráficas que eram utilizadas como laranjas para confeccionar os livros didáticos. E aí as pessoas pagavam, a prefeitura pagava esses livros e nunca recebia. Eram os acordões que haviam com as gráficas. Na época de Marcos Odilon, nunca teve tanta gráfica em Santa Rita como houve na época de Marcos Odilon para confeccionar esses livros. Quem é da área de gráfica aí sabe que eu não estou mentindo. Graças a essa prática que atualmente temos um cara aí que ele é gestor do nossa UPA, né? E ele transformou a UPA em cabine de favores, né? Você só atende se em contrapartida apoiá-lo também. Podemos dizer o nome dele? É Podemos o dizer o tal nome do dele? Carlinhos do Adesivo, né? Isso, para não ficar no anonimato. A gente tem que dar nome aos bois, Não né? dá Isso nome aí. aos bois. Vamos lá para mais um. Patriotas, com o Major Nunes Neto. Olha, só uma pessoa que do dia para a noite apareceu. Eu confesso que eu não tenho confiança nesses nomes que estão tentando pegar aí carona no nome do governo federal, né? Muita gente quebrou a cara com elegendo deputados apenas por ser militares ou por aparentemente estarem aliados com o governo federal e no final aí quebraram a cara, né? É, é uma pessoa que não tem um serviço prestado a Santa Rita, né? E aí é uma aposta de tiro escuro, né? As pessoas ainda não temos nada que possa analisar. Ele está costurando suas coligações, está costurando seus apoios ainda, né? E é aquela pessoa que surgiu do nada para afetar a resposta, né? Para dar uma resposta à população. Já se filiou ao PSL, depois o PSL foi abandonado pelo governo federal e aí a galera queria pular fora, né? Ele também estava querendo ir, já ir para o partido de Mourão. Então aí a gente já percebe que a identidade dele está muito confusa e imagina numa administração que ela precisa ter identidade como a nossa cidade, né? O PSL aqui tem três postulantes. O advogado João Alves, o ex-vereador Aurian Lima e o pastor José Val. Algum desses vingam no PSL? Rapaz, esses nomes aí a gente vê muito que é aquele nome aventureiro, né? Como eu disse, é a candidatura de isca. Joga, se eu tiver apoio, então vou me vender ao final do processo, né? São nomes que se colocam à disposição da população, mas não tem aquela expressividade, não saíram do anonimato. É aquele nome para vender apoio no final do processo, né? Então, se essas pessoas elas têm algum projeto político para a cidade, já está mais do que na hora deles mostrarem não só o seu posicionamento político, mas seu projeto, dar a cara a tapa mesmo e apresentar porque eles são o melhor nome.
porque são pessoas até de difícil análise. Já procurei muita coisa sobre essa turma, a gente só encontra coisas pontuais, né? E um cargo sério como prefeito, ele deveria já estar até trabalhando já o seu projeto político. Andresa Souza, um abraço, Andresa, um cheiro para você. Vamos agora para a vereadora Wanda de Olavo, democrata. Democrata. Essa, como vereadora, foi uma negação, imagina como prefeita, né? Justamente aquela coisa, vamos dividir para depois se unir, né? Se essa candidatura for adiante, não é uma candidatura de continuidade, é uma candidatura apenas para mostrar um tipo de cooptação de votos, ou seja, ela quer aglomerar votos ao redor dela para no final vender o apoio com o peso desses votos, né? Então, é uma pessoa também que, se a população santarritense votar, vai votar porque quer, porque além do trabalho assistencialista que faz, né, com o intuito de comprar o eleitorado, não tem nada relevante. E mostra uma propositura dessa mulher para a nossa cidade. Aliás, Arlindo, fazendo um adendo, o próprio site da Câmara Municipal de Santa Rita não tem um único link que mostre a produção legislativa dessas pessoas, né? A gente tem uma LDO lá pela metade e a gente não sabe o que é aprovado, o que está em trâmite, não tem nada de produção legislativa no site, né? O site está lá só com o número dos bombeiros e de hospital. É um catálogo de lista amarela online. Eu quero agradecer a presença do jornalista Epilton Monteiro. Um abraço, Epilton. E o É um nosso grande abraço. querido, e o nosso querido Ulisses está aí também com a gente. Ulisses, um abraço. Saudade de você, meu amigo. Abraço, Ulisses. Agora vamos para o outro. O ex-vereador Missinho do Bode, PRTB. Missinho do Bode é aquela pessoa que ganhou ali a eleição justamente pelo apoio popular que ele tinha, né? Aquela candidatura que ganha por cara ser conhecido, mas que politicamente ele só tem a expressão no reduto eleitoral interno dele. Eu acredito que não é um nome que vai chegar às vias de fato e vai se dissolver, né? Porque até o momento também não mostrou uma postura de candidato, nem mostrou um projeto e nem se fez aparecer a cidade, né? Apenas anunciou uma provável candidatura e sumiu. Não temos mais notícia do que ele quer. Agora vamos para a doutora Joelma, republicanos. Essa vinga. Os republicanos aí já é uma reformulação de antigos partidos, né, que vão se juntando. Se ela for fiel à ideologia do partido, já não é um partido muito bom, é um partido que estava envolvido no mensalão, era partidos que estavam envolvidos em grandes escândalos, mas a gente sabe que isso é muito centralizado no Distrito Federal, mas de uma certa maneira reverbera. Como nome político, talvez ela ainda seja uma alternativa, mas ela cai no lugar comum de que é um nome que ainda não se fez aparecer, né? O grande problema, Arlindo, que a gente vê dos nomes é que eles só se lançaram, mas ainda com exceção do Major Neto, que está abertamente aí fazendo a sua pré-campanha, não ainda se colocaram a mostrar a que de fato veio e o que é que eles querem para a nossa cidade, né? Então, são candidaturas que aparentemente, antes do prazo do Tribunal Superior Eleitoral liberar aí as reuniões onde vão apontar os candidatos, vai se dissolver no meio do caminho, se eles não colocarem aí para o seu nome na praça, né? Política é assim, o cara tem que estar trabalhando um ano antes para que ele venha sentir o processo político da cidade e para que a população comece a se identificar com ele. E o único que fez esse trabalho até agora foi o Major Neto e o Zé Paulo, porque recentemente deixou a cadeira de deputado. Então, o nome dela ainda é um nome muito apático para a disputa eleitoral. Doutor Juca está com problema, dizem que está com problema na justiça, mas vamos analisá-lo? Vamos. Exatamente, né? Juca aí teve históricos aí também de uma legislatura muito fraca, né? De legado aí também do executivo, né? Foi uma pessoa que não se fez oposição, foi uma pessoa que não se fez diferente, seguiu ali os acordos, seguiu ali os conchavos que o momento da sua legislatura colocou,
e não mostrou uma produção legislativa adequada, além de votos de aplausos e pequenos discursos ali, né? E ele está indo naquela política que a gente bem conhece aqui, igualzinha do doutor Damião, né? É a política que ele joga aquele programa, dou umas cestas básicas ali, coloca aquela galera que faz denúncia de ocasião, que é a turma que fica calada os 3 anos de mandato esperando conseguir uma vaguinha na prefeitura. Quando não consegue, aí começa a dar uma de fiscal, tirando foto de buraco, de escola sem bojo, de fresa enferrujada em creche, e aí começa a bater na atual gestão, porque ele quer, na verdade, alçar o nome dele. Né? Juca tem se cercado de pessoas dessa maneira. Eu acredito que dentro desse cenário vai ser um nome que vai ser uma pedra de um sapato aí para o atual prefeito. Porque justamente ele está se mostrando com uma postura de oposição, mas é mais do mesmo. Né? Essa população de Santa Rita já experimentou-lo como vereador. Então, por aí você já vê como será como prefeito. E o nosso querido, e o nosso atual gestor, Emerson Panta. Emerson Panta, ele seguiu os caminhos de Merg Lima, né? Se apresentou como novo, já vinha pleiteando esse cargo como deputado, quase tinha logrado êxito. Ele ganhou ali num momento em que a cidade ela estava já farta da dicotomia Reginaldo-Marcos, né? Que se veio já substituindo a dicotomia Maroja-Marcos, que na verdade era a mesma coisa, só estavam se revezando o poder. Eram primos, era a República de Café com Leite que a gente tinha aqui, né? E aí ele se apresentou como novo, mas aí o que aconteceu com ele, né? Ele, para ter chegado ao poder, ele teve que fazer alguns acordos com grandes deputados, grandes nomes do PSDB, e aí ele teve aquele problema na justiça que, graças a esses grandes nomes, ele conseguiu se livrar e conseguiu ir adiante com a sua candidatura e ganhou. Uma vez eleito, ele teve que prestar contas, né, a esses nomes, loteou toda a prefeitura com as indicações desses nomes grandes do PSDB, fez uma gestão totalmente amarrada, apática durante os 3 anos, e aí, quando ele sentiu a derrota através da esposa, né, através de uma grande coação que houve de funcionários da prefeitura em votar nelas, e em funcionários do interior do Estado, com prefeituras que apoiaram esses caciques políticos do PSDB, ele resolveu mostrar alguma coisa, algum trabalho. E aí o que aconteceu, né, nessa questão? O santarritense ele gosta de coisas imediatas. Muitos estão vendo nisso aí um grande despertamento e acredita que ele vai ser um prefeito bom. Mas aí essas obras que estão aparecendo agora, elas se arrastaram durante anos, né? 4 anos para fazer um hospital, que no final não é um hospital, é um sistema de pronto atendimento. Quase 3 anos para construir o viaduto de Tibiri, algumas ruas asfaltadas, né? E assim ele tem justamente levado essa população ao entendimento de que ele está trabalhando. Uma conduta totalmente desastrosa com a questão do Covid, né? O lockdown foi um grande atestado da incompetência, foi um momento que ele apareceu mais perdido. E isso é fruto de quando você se cerca de pessoas que não têm perícia técnica na área, né? Você coloca como secretário o cara que colocou o som na sua campanha, né? Que não tem nenhuma afinidade com esporte, nem cultura. Aí você diz, não, você vai ser o meu secretário. O outro lá que coordenava a galera que fazia panfletagem, aí você coloca ele como adjunto, né? O outro cara ali que estava ali captando pessoas na zona rural, aí coloca ele como secretário. E aí, quando chega um momento desse que exige perícia técnica e uma acurada relação para que você capitalize essas verbas, para que vocês façam essas verbas federais chegarem ao município, se perderam totalmente. Então, o nome de Panta é um nome que totalmente inadequado para esse momento, mas ele vai postular, a cidade vai votar nele, mas vai votar sabendo que vai ser mais do mesmo. Não vejo uma análise aqui sincera, um nome forte à altura para bater nele mesmo até o momento. E eu temo muito que a gente tenha mais um segundo ano de governo Panta, mesmo com todas essas denúncias, mesmo com tudo aí escancarado na rede social, mas o povo está iludido com essas obras relâmpagos, né? Que é a velha maquiagem que todo político faz, né? Isso não tem jeito. Exatamente. Da eleição, esses políticos fazem isso e a população é muito imediatismo no ver. Acredita que realmente aquilo é uma obra duradoura. É verdade. Idris, eu acho que a gente fez um diagnóstico, um raio-x da política, do cenário político aqui de Santa Rita.
As pessoas vão analisar, vão fazer suas escolhas, vão para o lado A, lado B, lado C, né, e vão fazer, eu espero que façam a melhor escolha. Exato. Mas antes E eu disso, faço mas votos antes de também, né, tudo, que nossa cidade ela apareça bons nomes, né? E esses nomes eles consigam vencer as oligarquias políticas que ainda dominam dentro dos nossos partidos, né? Que eles possam vir a ter uma oportunidade de mostrarem um novo, porque muitos desses bons nomes eles morrem, né? Ali mesmo na porta do partido, porque não são permitidos devido aos conchavos e às compras que existem internamente dentro deles, né? Idris, mas ninguém passa aqui no live entrevista sem o momento cipuada. Vamos lá? Ótimo. Eu Vamos jogo lá. eu dou uma palavra e você, de uma cipuada só, responde, tá certo? Excelente. Vamos lá? Pode começar. Igreja, Acredito que ela seja um dos pilares morais da sociedade, apesar de todas as ressalvas que existem. Ainda é uma instituição que goza de uma confiança. um livro, Um grande livro que eu tenho lido e aprendido a gostar é Cristianismo Puro e Simples, do grande escritor britânico C.S. Lewis. filhos, É a nossa herança. um lugar especial, Gramado. Me perdoe aí os vereadores. um político, Eu gosto muito de um grande estadista chamado Abraham Kuyper. Ele tanto se manteve ilibado na sua fé, como ele também exerceu um grande papel como estadista na Holanda. uma tristeza, Ver a nossa cidade tão linda, sem nenhum potencial turístico, financeiro, nem humano explorado de maneira adequada. uma alegria, Poder ser um cidadão nascido em João Pessoa, mas ter a alegria de morar e criar os filhos nessa cidade. um filme, Um grande filme que me marcou foi Cinema Paradiso. Inclusive, o diretor de trilha sonora dele morreu recentemente e deixou um grande legado. Deus. Para mim, ele é tudo. Idris, eu quero agradecer mesmo de coração pela essa brilhante, não é nem uma entrevista, essa conversa, e fique com Deus. Eu que agradeço, Arlindo, a grande honra é minha. Quero convidar as pessoas que estão nos acompanhando também, que eles possam não só seguir o seu canal aí, o Cipuada Nordestina, que é muito bom, eu recomendo bastante, sempre tenho recomendado em minhas lives. E também pode passar lá, poder ver os artigos que eu escrevo e que outros jornalistas têm escrito lá no Leigo Politizado. É só colocar Leigo Politizado no Google. A primeira página lá que aparece de blog é o nosso. Passa lá que tem muita coisa sobre a nossa cidade, uma perspectiva política que vai abrir o seu entendimento, você que está nos assistindo, para que a gente possa compreender a dinâmica dessa tão grande instituição que é a política brasileira. Idris, um abraço. Um abraço, Arlindo, e obrigado a todos que nos acompanharam e vão ver posteriormente.